Nosso debate com um tema conexo a esta tragédia aqui do litoral norte de São Paulo, eu dou as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, professor Marcelo Suano, Ricardo Ros, Rodolfo Maris e Alessandro Negão. Vocês sabem que o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou que o governo vai unificar o pagamento do Auxílio Brasil para as famílias que vivem nos locais que foram atingidos pelas fortes tempestades do fim de semana. Os repasses serão feitos no dia 20 de março e serão no valor de R$20 mil mensais, por solicitação do município para cada grupo de 50 pessoas desalojadas ou desabrigadas que precisam de alojamentos provisórios, é claro. Além disso, o ministro afirmou que a pasta está trabalhando em outras áreas do governo, como o Ministério da Saúde, da Defesa e da Integração Nacional, além de organizações sociais como a CUFA, para arrecadar recursos para os locais atingidos. Abro aspas, acertei agora com o Brigadeiro Heraldo para viabilizar a aeronave para transporte da capital São Paulo para São Sebastião e região, de alimentos, colchões, lençóis, fraldas e água potável, adquiridos em parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Central Única de Favelas. Fecho aspas. Bom, essa é aí a mensagem do ministro do Desenvolvimento Social. Vocês querem dizer alguma coisa dessas ações? Muito. Por favor, Alessandro. Eu quero muito. Em primeiro lugar, eu quero desejar uma boa tarde para todos que estão assistindo a gente. Eu quero também desejar os meus pêsames aqui, às famílias dos 44 mortos. E eu quero dizer também como é bom a gente finalmente ter um governador. Não é? A gente aqui de São Paulo, que passou por governadores que ou eram inexpressivos, nem apareciam, ou queriam aparecer demais, como se todo dia fosse carnaval. Parece que finalmente a gente tem um governador técnico, parece que a gente finalmente tem um governador preocupado, mas sinceramente para mim isso ainda é pouco. Você entendeu? Por causa que não é uma novidade, chuva não é novidade, pode ser novidade agora para o governador Tarcísio, que acabou de fazer acabou de começar no seu trabalho de governador, mas ele também tem que entender que todo ano isso acontece. Achei muito legal da parte dele, todo o esforço que ele está fazendo, dá para ver o cansaço nos olhos dele, mas ele tem que entender também que o ano que vem vamos ter isso de novo. O prefeito de São Sebastião, assim como os prefeitos das outras localidades, tem que entender que isso vai acontecer de novo. Políticos virem fazer uma politicagem nesse momento é errado? É, mas pra gente que é brasileiro, a gente já viu coisa até pior, né, Pavinato? Então, tipo, a gente já tá acostumando com certas práticas. Não sei se a gente pode, não sei se é errado, essa miséria de dinheiro que estão levando pra lá, é mais um cuspe na cara do brasileiro, é mais um cuspe na cara do paulista, é mais um cuspe na cara das pessoas que estão agora com lama até o joelho. Pessoas que às vezes não estão conseguindo nem chegar nas suas casas, pessoas que perderam suas casas. E não adianta vir falar, que eu vi muito anti-horário dizer assim, mas isso é o que porque agora as viúvas do Bolsonaro estão todas tudo levantando para poder cada vez dar a sua opinião. Mas é o seguinte, esse novo governo, ele deu uma boa grana para os artistas. E agora, como a gente viu aqui, muito legal da parte do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Parabéns para ele, que vai distribuir R$20 mil para dividir entre 50 pessoas. Dá R$400. R$400. E a Cláudia Raia? Essa é a pergunta que não quer calar. Acho que a pergunta que não quer calar é o que você aluga com R$400. O que você aluga? Eu sou morador de Cidade Tiradentes. Um aluguel de um apartamento, hoje, de CDHU, não é um apartamento, não. Apartamentinho de CDHU que o cara já pagou, quitou e botou para alugar, é 700 pila. R$700 para você alugar na cidade de Zona Leste de São Paulo. 2 horas e meia de diferença de metrô e trem para você chegar aqui no centro. Então, eu fico me perguntando, é melhor do que nada, negão? É isso que o anti-horário vai dizer agora. Poxa, negão, você também é melhor do que nada. Você tá sendo muito... Você tá cobrando demais. Não estou cobrando demais. Porque as próprias viúvas do Bolsonaro, se fosse ele que tivesse agora no poder,
ele estaria apanhando até muito mais do que o Lula, que está sendo até agraciado pela sua torcida do jornalismo brasileiro. Agora você imagina, né, que o Negão ele falou aqui logo no começo, Ricardo, Marcelo, Rodolfo, se fosse o antigo governador, né, o desertor da política, a gente teria um governador fantasiado com capa de chuva. A gente viu o presidente ir para lá, né, por mais louvável que seja a sua ida, ele aproveitou aquele momento para fazer igual ele fez no velório da própria esposa, da Marisa Letícia. Ele fez campanha política, ele foi falar do Bolsonaro, né? E agora o Negão tocou nesse ponto que não tinha me vindo à cabeça ainda, né? Esse pouco dinheiro para vítimas de uma tragédia como essa e 5 milhões na Lei Rouanet para uma artista só. Para uma artista só. Para uma artista só. Alguém quer fazer alguma consideração? Eu quero. Por favor. Primeiro, a minha solidariedade a todas as vítimas dessa tragédia. Mais de 44 pessoas perderam suas vidas, mais de 1.700 que estão desabrigadas. Quero reforçar a parceria da Jovem Pan com a Cruz Vermelha, porque nesse momento, no hoje, no amanhã, no depois de amanhã, o que essas pessoas vão ter, na verdade, vão ser as doações e a solidariedade de todos nós. Então, faça a sua doação aí, eu já fiz a minha e espero que você possa também, nesse momento, se sensibilizar e fazer essa sua doação. Porque, como já foi dito aqui, os 20 mil reais divididos para grupos de 50 pessoas vão chegar a 20 de março. Hoje é dia 21 de fevereiro. E até lá, essas pessoas fazem o quê? Comem o quê? Dormem aonde? Como e quando? Acho que é louvável a vinda do presidente da República, é um gesto, não se deve fazer política em cima de tragédia, a gente vê que isso está acontecendo no Brasil, mas eu vou abrir aspas para dizer que é louvável a vinda do presidente, o encontro e a parceria nesse momento, inclusive com o próprio ministro Tarcísio, que está lá, está o tempo todo fazendo a cobertura e dando assistência. Ministro, a gente está precisando, governador, a gente está precisando de um pouco mais, acho que o Alexandre falou muito bem aqui, esses desastres acontecem de tempos em tempos e eles são previsíveis. Óbvio que esse volume de chuva foi o maior de todos os tempos na história do nosso país, ok? Fora isso, todos os anos nós temos problemas de enchente, de chuva, e a gente vê todo mundo na época que isso acontece aparecendo, fazendo politicagem, mas não tendo a prevenção desse trabalho, o planejamento para se prevenir e evitar que essas catástrofes, que esses desastres aconteçam. Então nós precisamos realmente aí de parar de fazer politicagem nesse momento para quem está fazendo politicagem e fazer o trabalho que um bom administrador, um bom gestor público sabe que tem que fazer, que é planejar para que se evite que tenha esses problemas. Exatamente. E professor Marcelo, a gente viu ontem, né, as imagens dos locais. A maioria das casas afetadas são casas de gente que vive em comunidade, de gente que vive em centros urbanisticamente irregulares. A gente tem um programa Minha Casa Minha Vida, que agora ele deu uma pausa, porque o Lula ele quer casas com varanda, ao invés de se preocupar com a moradia de pessoas que vivem em áreas de risco. Porque não é só Sebastião, no Brasil inteiro. Pensa se uma chuva dessas cai no Rio de Janeiro. O que acontece com aqueles morros que são, alguns deles, quase que metrópoles para a maioria da população brasileira. Né? Quando é que a gente vai olhar a questão da regularidade fundiária e da regularidade urbanística das habitações? Porque não adianta eu ficar fazendo fundos para a tragédia se eu não ir na raiz da tragédia, concorda? Sou eu que falo? Por favor, quem quiser. Apesar de me está na mesa. com o Marcelo, o senhor Marcelo. Mas, por favor, pode... Por favor, fica à vontade, professor. Aparece porta de elevador, né? Por favor, vamos lá. Bom, inicialmente, uma boa tarde, Pavinato, boa tarde ao Ricardo, ao Alessandro Negão, show. Boa tarde, Rodolfo, boa tarde, equipe da Jovem Pan. Meus sentimentos mais profundos a todas aquelas pessoas que são vítimas dessa tragédia. E eu também, independentemente desse momento, eu vou dar uns parabéns para um grande amigo, Ricardo Varnier, que completa anos hoje numa data que você vive uma tragédia como essa, mas ele merece um momento dele de alegria. Eu vou pegar alguns elementos que são, para mim, que são essenciais. Começar por aquilo que o Negão falou. Veja,
Até porque os meus sentimentos. Há 30 anos atrás, eu perdi um grande amigo. O nome dele é Dalterli Rubens Castrizante. Tinha 25 anos. E ele morreu ali, numa tragédia parecida, um deslocamento, deslizamento, o ônibus caiu, matou todas as pessoas que estavam dentro do ônibus. E ele morreu aos 25 anos de idade. Por que eu vou trazer o que o Negão apresentou aqui? Porque isso é reiterado, já se sabe que vai acontecer. É assustador a negligência e o desrespeito com o cidadão, sabendo que vai ocorrer. Não adianta dizer que teve a maior volume de chuvas da história. Isso é irrelevante. Para isso nós temos meteorologistas, nós temos engenheiros, nós temos técnicos, nós temos personalidades que são excepcionais e são altamente competentes naquilo que fazem. É só fazer um planejamento estratégico, fazer a atividade correta, construir, deslocar pessoas cedendo um outro espaço, não é deslocar para fazer limpeza, não é isso. É apenas uma questão de política pública e respeito pelo cidadão. Nada mais, nada menos que isso. E ano que vem acontecerá a mesma coisa se o Tarcísio não simplesmente não assumir que ele, sendo um governador diferenciado, um homem espetacular, com uma formação espetacular, que tem capacidade moral de já começar a montar um grupo de trabalho para resolver aquilo. Colocando também o pessoal da Secretaria de Segurança. Por qual razão? Porque muitas vezes essas construções irregulares, talvez não seja o caso de São Sebastião e Ilhabela, mas por São Paulo, pelo estado de São Paulo, são tomadas pelo crime organizado. Então terá que fazer todo um tipo de trabalho para resolver este problema. Não interessa, é apenas uma questão de vontade política e uma questão de coragem. Veja, ter medo é natural. Mas o bravo não é aquele que não tem medo, é aquele que enfrenta os medos. Então, enfrente o medo, já que nós vivemos, por exemplo, uma situação em que, por mais aí, eu vou concordar com o Ricardo, mas vou discordar só numa coisinha. É importante que o presidente da República tenha vindo. É maravilhoso que ele tenha vindo. Mas ele não poderia ter vindo aqui para estar olhando e sempre falando do governo passado, se colocando numa situação de superioridade ou fazer política diante da desgraça de pessoas. Ele deveria ser um poeta, como o Romário dizia, fechar a boca e só dizer que vai ajudar as pessoas, só dizer que quer saber o que é e receber os relatórios para efetivar e acelerar os processos, seja de alocar recursos, seja de trazer recursos humanos, seja de apoiar as necessidades do governador, seja apoiar as necessidades do prefeito. E não para estar fazendo politicagem, porque foi exatamente críticas dessa natureza que se faziam com o Bolsonaro quando ele ficava simplesmente no lugar dele. Dizia que ele tinha que fazer alguma coisa, mas ele estava fazendo. Ele estava deslocando ministros, ele estava deslocando personalidades, estava deslocando técnicos. Ele estava dizendo, o meu papel não é ir lá aparecendo como uma chacrinha. Não é isso que eu vou fazer. Então, eu concordo que foi importante ele ter vindo, mas eu não posso concordar que tenha vindo para fazer militância, para fazer comparação, ficar olhando para o retrovisor dizendo que ele é melhor. Ele é melhor em quê? Ele só está há 60 dias. Não, isso não me permite um complemento? Os últimos 13 anos, faz a pausa do governo Bolsonaro, que são 4, os últimos 13 anos, qual governo que estava no poder? Pois é. Exato. 8 dele, inclusive, ou seja, que poderia ter sido feito um trabalho de prevenção muito grande, porque a gente fala muito de prevenção, mas as prefeituras têm recurso para isso. As prefeituras têm que ir a Brasília pedir dinheiro. Exato. É um problema imenso. Então, 8 anos, 13 anos do governo do PT poderia ter ajudado muito a solucionar vários desses problemas, professor, que o senhor maravilhosamente colocou aqui, sim. Se a prefeitura montasse um espetáculo de sapateado e fosse atrás de uma empresa para patrocinar e captar a Lei Rouanet, talvez ela tivesse mais recursos para isso. Isso é um fato. É uma vergonha, mas é um fato. Muito provavelmente. É uma vergonha. Agora, cabe lembrar também que a gente tem um político paulista ligado e apoiador do presidente da República, que foi governador de São Paulo, não é o vice. Eu estou falando do Márcio França, que foi vice do Alckmin. Márcio França foi governador de São Paulo. Eu lembro que na campanha ele soltou uns tweets falsos, aliás, que foram retirados do ar depois, fazendo troça do Tarcísio. Ele dizia o seguinte: Tarcísio ele vai trazer para secretário de São Paulo o goleiro Bruno, porque cariocas são espertos. Esse era o tweet do Márcio França, que foi retirado, aliás. Então, a gente vê, né, onde é que está
Onde é que estão esses políticos? Onde é que está o Márcio França? Ele não foi eleito senador, então ele desistiu, né? Ele jogou para Deus? Ou essas visitações de candidatos, elas só existem na época de pedir voto? E aí, Rodolfo? Primeiro, boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde à minha bancada. E eu quero também, assim como o Ricardo, pegar carona e pedir para você que está nos assistindo, fazer a sua doação. Nós estamos aqui no Linha de Frente com um número significativo na sua audiência. Então, fazer a sua parte, ajudar essas pessoas que estão lá, já é uma forma de fazer a diferença na vida dessas pessoas que precisam de água potável. O pão com mortadela vai salvar crianças que passam por essa tragédia e está lá sem ter o que comer, sem ter o que beber. Aí a gente coloca de novo em pauta uma política urbana, uma política social, que como o Alessandro trouxe aqui, o Negão trouxe pra gente, ele falou que ele é da periferia. E o que é a periferia? A periferia ela não se expande, ela cresce pro alto, é casa em cima de casa. Então, quando a gente passa por uma tragédia dessa, num lugar quase que inacessível como esse, o único recurso que a gente tem para ajudar essas pessoas é fazer uma doação. Está na sua tela aí, o Pavinato, como bem disse, os alimentos que precisam para essas famílias. Então, eu conto muito e faço um apelo aqui para a sua ajuda. Olha, repito, então, a chave Pix, se você quiser doar para a Cruz Vermelha de São Paulo, é soschuvas@cruzvermelhasp.org.br, e você também pode entregar doações como alimentos não perecíveis, fraldas, lençóis, roupas, diretamente na sede da Cruz Vermelha aqui em São Paulo. Bom, eu posso terminar rapidamente, claro. Pavinato? Fiz umas anotações aqui que eu acho importante colocar para quem está nos assistindo, porque você mencionou a Lei Rouanet, que deu 5 milhões para uma pessoa só, ok? Esses 5 milhões, se for dividido por cada 50 pessoas ali, por cada grupo de 50 pessoas, dá 100 mil reais. Eu acho que já muda de 400 para 100 mil, acho que é um número bem significativo, né? E eu não sei quantos grupos de 50 são também, né? Porque você vai pulverizar, né? Ele está fazendo lotes de beneficiários. E por falar em lotes, eu pego de novo o exemplo do Negão aqui, que quem mora na periferia sabe que a periferia ela não se expande para sua lateral, ou para frente ou para trás. Ela cresce para cima. É uma casa em cima da outra, a pessoa faz uma casa, sobe uma laje, sobe um outro andar, sobe outro andar. O que a gente vê no litoral norte de São Paulo é que não tem para onde crescer mais. Existe uma área de 100 quilômetros do litoral, que vai de Ubatuba até São Francisco da Praia. E você passa, nossa, 100 quilômetros é muita coisa. Não é, porque apenas 13% é habitável. 13% é habitável. Como essas pessoas crescem dentro dessa região, subindo, invadindo o morro, desmatando, indo cada vez mais para o fundo, porque você não pode avançar para a praia e você não tem para onde avançar para os lados, como que você cresce nesse lugar? Só subindo, indo para o morro. E aí é que está o grande problema, porque não tem uma política habitacional, não tem uma política pública e muito menos alguém que faz a auditoria disso. Porque a gente sabe, né? A gente vive num país que existe os bandidos de paletó e gravata e também existem os bandidos literalmente da periferia que tomam conta dessas moradias. Então é um problema social que deve ser combatido, é uma política. É muito fácil a gente vir falar aqui de Lula e vir falar aqui de Bolsonaro, quando na verdade é um retrato que está no Brasil há muitos e muitos anos e que precisa de verdade de um planejamento para acabar com isso.